Manhã no peito de um cantor, cansado de esperar. Já faz tanto tempo que eu nem sei. E o Sintonia começa ao som de música da melhor qualidade com o nosso convidado, o professor da UFRN do curso de Medicina, Dr. Bernardo Celestino Pimentel. A gente está aqui na casa dele para falar sobre música, literatura, medicina, vida. É isso mesmo, Dr. Bernardo? Prazer tê-lo aqui no Sintonia. O prazer é meu, um prazer grande. Cada coisa tem um instante em que ela é. Hoje eu sou o é da coisa. Bom dia, Giza. Bom dia, Rio Grande do Norte. Vamos começar falando sobre música. A gente começou ouvindo a música. O senhor já nasceu respirando música? Observe o seguinte. Eu tinha uma mãe genial. Era uma mulher que, em Nova Cruz, em 1959, sem luz, sem água, sem internet, sem telefone, amanhecia o dia dizendo assim: meu Deus, que coisa linda, que coisa linda. Eu dizia: o que era, mamãe? Ela disse: uma crônica que eu escutei ontem de Arthur da Távola. E minha mãe me botava para dormir tocando acordeon. Ela tocava duas músicas no acordeon. Eu era ninado com duas músicas. Aliás, dois tangos. Um era La Comparsita e o outro era Lencinho Branco. Eu dormia, ela tocava aquilo 10, 20 vezes até eu pegar no sono. Certo? E só adorava o talento. Mamãe lia Guerra Junqueiro naquela época, certo? Mas isso tudo tem uma explicação. Minha mãe, chamava-se Lia Pimentel, ela é filha da poetisa mais ilustre do Açu, que se chama Ana Lima, que faz 100 anos que nos deixou, mas agora, há 15 dias, a editora Azimuth lançou esse livro. Minha mãe morreu sem conhecer o livro de poesia da mãe dela. Ana Lima era irmã de Dr. Luiz Antônio dos Santos Lima, que foi o maior clínico do século passado, que criou a Liga. Não é à toa que isso aqui se chama Hospital Dr. Luiz Antônio. Dr. Luiz Antônio fundou a Liga, botou dinheiro dele ali. Minha avó, Ana Lima, também era irmã de Nestor dos Santos Lima, que criou a Escola Normal de Natal, que hoje se chama Instituto Kennedy, e criou o Instituto Histórico e Geográfico. Então é um pessoal que nasceu dentro da cultura. Atavicamente, eu tenho esses genes. Então nasceu muito bem, né? Nasci todas bem, essas influências. certo? Belchior diz que o passado é uma roupa que não nos serve mais. Bem, isso é uma maneira de pensar. Eu acho que só tem futuro quem teve passado. Você não pode viver olhando para o passado. Você não pode dirigir um carro olhando para o retrovisor. Mas o passado é importante. É o substrato do seu sentimento, do seu amor, da sua preferência e das suas habilidades. E o que é que marcou desse passado na sua vida, principalmente o contato lá em Nova Cruz, os costumes da cidade, a sua mãe, a influência toda essa cultural? Eu fui criado para valorizar o talento. O que tinha menos importância na nossa casa, na nossa educação, na nossa convivência, era dinheiro, que existia muito. Meu pai tinha dinheiro, era um comerciante grande, mas eu fui criado como se fosse uma tese barroca. Papai valorizava o comércio, produzir, gaveta cheia, depósito, dinheiro. Mamãe valorizava o jardim, as flores, a música.
Então, de sorte, quando eu tinha 7 anos, ela disse: Bernardo, eu vou lhe ensinar a tocar violão. Eu disse: eu quero. Então, ela desenhava num papel. Antigamente tinha um caderno chamado Minha Pátria, que era o caderno padrão da época. Ela desenhava o braço do violão e botava com lápis preto as posições. E começou me ensinando uma música chamada Lado a Lado, que Carlos Alberto, um cantor que cantava chorando, cantava. Então eu comecei Como é? a tocar. Canta aí um pouquinho então. Da primeira música que eu aprendi, eu vou contar o pedacinho que eu sei, porque já faz, afinal de contas, são 50 anos. Lado a lado, meu amor, mas tão longe. Indiferença entre nós, quem diria? O que foi que se passou entre nós dois, que nos separou? Porque foi que os meus ideais morreram assim. Aí, doutor Bernardo, lá em Nova Cruz, o senhor fez curso, aprendeu, ou foi toda a influência só com a sua mãe? Bem, o estudo regular foi todo em Nova Cruz. Eu entrei no único colégio, fiz o preliminar, fiz o curso primário, fiz o curso ginasial. Eu digo a parte musical. A parte musical, a base foi mamãe, o resto é o dom que a gente tem, certo? Você vai, tudo literalmente, intuitivamente, de ouvido. E quando tinha 15 anos, minha mãe me deu um conjunto. Eu com 15 anos tinha um conjunto musical que tocava de Nova Cruz a Recife. Eu tocava muito em Recife, no Clube do Cisne, que é o clube da Marinha, certo? Mas era conjunto de fechar. Ainda não existiam essas bandas não, eu já tinha uma banda igual a essa. Agora, quando eu cheguei 17 anos, 18, 3 anos depois, eu comecei a notar que eu tocando, eu só via o povo dançar e não dançava. E comecei a me incomodar com isso. Então eu comecei a repassar. Aí outras pessoas assumiram, um cunhado meu assumiu, mas nunca teve o clímax que a gente teve. Nós tocávamos de fechar, certo? Era um conjunto bom, tá entendendo? E variado. Talvez hoje até eu conservasse isso. Bem, aí vou estudar em Natal. Foi o primeiro escudo. Mamãe, eu não quero mais o conjunto. Ela chorou um dia todo. Aí eu vim para Natal. Ela achava que você ia ser um músico, então, ela seguir a carreira musical. Ela gostava da música, certo? Ela gostava da música. E ela via esse talento. Mesmo depois de velha, com 80 anos, eu já médico, cirurgião, proctologista, quando ela se encontrava comigo, a saudação dela era essa. Benado Teletino, bicho danado, gosta de tudo que eu gosto. Música, poesia, caridade, servir, certo? Então, eu fui criado nesse sistema. Aí eu disse: mas mamãe, eu vou para o colégio marista, eu não tenho mais tempo. No fim, ela botou um cunhado para tomar conta e se acomodou. Mas foi uma dor. Quando eu cheguei aqui em Natal, fui estudar no Marista e me matriculei na escola de música. Aí sim, eu fiz até o 5º ano de piano. Até o 4º ano eu fiz. Quando eu passei do 4º para o 5º ano, eu passei no vestibular de medicina da primeira vez, com o conhecimento que eu tinha de Nova Cruz, do ginásio Nossa Senhora do Carmo, que ainda está lá. Outra grande coincidência é que a professora de inglês do Colégio Nossa Senhora do Carmo era minha mãe. Então, todo o povo de Nova Cruz que você conhece foi aluno de Lia Pimentel Bezerra, que era a única professora de inglês que tinha em Nova Cruz. Porque ela era filha de professor Celestino Pimentel, que era
falava inglês fluentemente. Tanto falava que era o tradutor oficial da guerra. Toda correspondência que vinha para a guerra era traduzida para os oficiais brasileiros pelo meu avô. Ele vivia sob... Agora, como se diz, naquele tempo não tinha esses telefones não, mas ele vivia grampeado, certo? E mamãe levou esse inglês para Nova Cruz. Depois apareceram outras pessoas, mas ela ensinou os 30 anos ou 40 anos que ela passou lá, foi ensinando. Então a gente pode dizer que a sua mãe naquela era uma mulher à frente do seu tempo, né? Porque não era muito comum Era nessa frente, época. Ela sempre foi, certo? Ela sempre foi. Ela escrevia muito bem, falava muito bem, era uma oradora de mão cheia, certo? Amicíssima de Djalma Marinho. Djalma Marinho se referia a mamãe nos discursos. Estou vendo aqui a presença da doce Lia. Eu estou dando essa ênfase porque eu gostaria que nessa entrevista, certo? Ficasse alguma coisa para as gerações, para o passado. Um nome que eu quero reativar é esse, Professor Celestino Pimentel. Quando se comemorou os 400 anos de Natal, Celestino Pimentel foi ligeiramente citado. Celestino Pimentel e Ana Lima já existiam antes de Câmara Cascudo. E eu estou aqui com um documento que eu vou ler. Depois eu vou lhe dizer o que é que Câmara Cascudo dizia. Até hoje ainda não escrevi nada, mas sou fã do que escreve a poetisa Ana Lima. Sou fã dos versos de Celestino Pimentel. Aliás, dei essa semana de presente à poetisa Ana Lima as pupilas do senhor reitor. E Celestino Pimentel é a única pessoa em Natal que tem uma gaveta cheia de versos e tem os poemas de Antero de Quental. Que por coincidência, eu agora estou moderno, essa semana eu baixei no iPad os poemas de Antero de Quental, somente por essa indicação de Câmara Cascudo. Então Celestino Pimentel, que era seu avô, Ele era professor e o diretor do Ateneu. O grande diretor do Ateneu foi Celestino Pimentel. Era um homem sério, competente, que tinha dedicação exclusiva, certo? Mas era um professor de Estado. Era um homem pobre que vivia do salário de professor e das traduções que ele fazia. Você importava uma máquina na Alemanha, ele fazia a tradução que ele falava alemão, francês. Na casa de meu avô, até a empregada falava inglês, porque o trânsito de americano era tão grande que a Madalena, a empregada, conversava inglês normalmente. E todos os filhos de meu avô falavam 10 idiomas. Certo? Aí, doutor Bernardo, a gente vê e percebe, inclusive aqui na sua casa, a questão do senhor muito ligado às raízes, à sua cultura, às suas origens. Por exemplo, a gente vê um móvel que foi do seu avô, que tem mais de 100 anos, como o senhor estava falando. Qual o significado, o sentido para o senhor, para a sua vida disso? Isso reforça uma coisa que me torna um homem feliz. Eu tenho 57 anos e tenho esse rosto. Todo mundo pergunta, por que essa pele? Por que é que todos os seus colegas, ou a maioria, envelheceram e você ainda está se segurando? Eu digo, é a existência de uma vida interior. O que torna um homem feliz é a vida interior. O próprio Arthur da Távola, que minha mãe falava quando eu era criança, eu vi depois como senador em Brasília. Arthur da Távola era senador do Brasil e tinha um programa na TV Cultura chamado Quem Tem Medo da Música Clássica. E quando ele terminava o programa, ele dizia: música é vida interior. E quem tem vida interior jamais padecerá de solidão. Então, essa paixão pelo antigo, pelo passado, essa maneira de tocar o passado, com medo de ferir tocando-o,
Isso aí alimenta uma vida interior. E uma vida interior feliz torna uma alma feliz. E uma alma feliz aformoseia o rosto. Saiu até uma poesia, né? E a gente continua a nossa conversa aqui na casa do médico Dr. Bernardo Celestino. Dr. Bernardo, agora vamos falar um pouquinho da área de medicina. O senhor seguiu a carreira de medicina, apesar de não ter largado a música, como a gente falou no início. Como é que foi o direcionamento para a medicina? Eu nasci médico. Eu fui uma criança que brincava de consultar. E as comadres de minha mãe, eu mesmo criança, iam se consultar para mim. Porque o que Luiz Antônio dos Santos Lima, doutor Luiz Antônio, passava para mim, ou passava para os meus irmãos, quando eu via a mesma coisa, eu passava, certo? Em Nova Cruz tinha uma senhora chamada Dona Maria Lúcia, que é a avó de Hugo Manso. Dona Maria Lúcia muitas vezes se consultava comigo, eu com 6, 8 anos, e mandava as amigas dela. Quer dizer, era um menino que tinha tendência. A minha brincadeira era fazer um hospital, certo? Eu nasci médico. Eu penso como médico e ajo como médico. E como é que o senhor pensava naquela época, então? Por exemplo, eu vou ser médico, vou seguir a carreira médica, já pensava isso também? Ou era uma coisa natural? Não, eu tinha certeza